Feliz sábado. Feliz sábado. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Igreja de Jeová. Obrigado, Lia. Obrigado pelo louvor. Muito boa a mensagem. Deus abençoe. Não podia começar o dia de hoje, que é um dia de festa, de alegria, constrangendo, os meus queridos pais que estão aqui. Vamos dar uma saudação JA para eles, meu pai ali. Vocês querem saber como é que eu vou ficar quando eu chegar? Só olhar para ele. Minha querida mãe também. Quem lembra da tia Vânia? Quem lembra do Senhor? Tia Vânia está aí também, graças a Deus. E hoje é o dia, sabe que dia é hoje? Dia 12, Penha. Hoje é dia 12 de julho. É o dia da comportagem. Sabia disso? Então, parabéns a todos os comportores. Herbert, tá aí. Cadê o Ramon? Ramon não veio? Está no Bom Retiro. Tá no Bom Retiro? Fui no passado. Você foi também? Parabéns ao Dudu também, nosso querido comportor. Nildo não está aí hoje também, né? Achei que ele ia estar. A Cléia. Quem mais foi comportor aí? Levanta a mão. Então, a partir de hoje, isso vai mudar essa realidade, se Deus quiser. Deus abençoe esse sermão de hoje. E quando a gente fala de comportagem, é muito estranho, porque primeiro esse nome é meio diferente. Né? E as pessoas perguntam, o que é comportagem? É compostagem, aquele negócio que faz na terra assim? Não, aí você fala comportagem. Então hoje nós, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos entender um pouquinho mais o que é a comportagem, o papel dela na igreja, na pregação do Evangelho, se ela está na Bíblia ou não. Então todas essas perguntas a gente vai procurar entender hoje. E a importância da publicação na igreja, do Ministério da Publicação, pregando a palavra onde os pregadores não conseguem ir. Então, para iniciar, nós vamos fazer uma oração para abrir nossas palavras, a palavra de Deus, nossas espadas. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 28, vocês conhecem muito bem esse versículo. Mas antes, eu convido os irmãos a curvarem as suas frontes para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos mais sobre a Tua obra, a Tua missão. Ficamos felizes de estarmos aqui nesse dia, e o frio até foi embora. Te agradecemos por isso também, amém. E pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para conhecer mais sobre Ti, que é o que viemos fazer aqui também. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, sobre toda a Tua igreja, em nome de Jesus te pedimos, amém. Mateus 28. Capítulo 28 de Mateus, no verso 18. Vamos pegar do 18. O que acontece? No final de todos os evangelhos, Jesus ele dá uma missão para o seu povo. Vamos saber o que ele falou aqui para a gente fazer. O que ele pediu, Verso 18 diz assim: E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. No 19, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre, até a consumação dos séculos, ou o fim do mundo, ou a segunda vinda. Amém. E agora vamos lá para Lucas. Evangelho de Lucas, finalzinho também, capítulo 24. Último capítulo de Lucas. Vai para João e volta a Lucas. Lucas 24, verso 44. Só para explicar o que está acontecendo, Jesus ele já foi crucificado, ressuscitou, e ele passou 40 dias na terra. Passou um período aqui. E ele está visitando os discípulos, os apóstolos. Aqui no verso 44 diz assim, já acharam aí? Amém? Cadê o meu 44? Perdi. A letra é pequena demais essa Bíblia, eu tenho que comprar uma nova hoje. 44, e disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que é isso, José? A lei de Moisés, os profetas e os salmos. É o Antigo Testamento, Até esse momento não tinha carta de Paulo, não tinha Apocalipse.
Era só o Antigo Testamento. Então, tudo que aconteceu com Jesus já estava escrito na lei e nos profetas. E aí ele continua falando assim, no 45. Então, ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E o 46 disse assim: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. 48, importante: e vós sois minhas testemunhas, e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E agora nós vamos para o último versículo aqui da primeira parte do sermão, que vai ser bem rapidinho. Cadê esse nome? 29? Então não vai ser rapidinho não. Então sentem aí que a fome não bateu ainda. Livro de Atos, no capítulo 1. Lembrando que Jesus ele falou que nós somos o quê? Testemunha. Testemunha. O que é uma testemunha? É uma pessoa que viu alguma coisa acontecendo, ou presenciou, ou participou de alguma coisa, e ele pode falar com propriedade sobre aquilo, né? A gente vê um carro batendo no outro, aí chama testemunho, chama aquele cara ali que ele viu. Então ele pode falar sobre aquilo que ele viu, ele viveu. Livro de Atos, capítulo 1, lá no Evangelho de Lucas, ele estava falando para eles irem para Jerusalém, que eles seriam revestidos de poder. E agora vamos entender aqui o poder. Capítulo 1, versículo 8. Conhece muito bem. Mas receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Então parece que Jesus ele nos deu uma missão, Fabiano. Ele foi para o céu, mas antes ele falou uma coisa para a gente fazer. Para a gente ser testemunha do Evangelho, e não ficar só em Jerusalém. O que ele falou? Vai para Samaria, Judéia e para os confins da terra. Ele não ia falar para os discípulos assim, ó, lá no Brasil, daqui a uns 2000 anos, vai ter uma galera lá reunida na faculdade de Nova Cruz. Ele não falou isso, mas não foi o que aconteceu? Começou com 11 pessoas lá, 11 apóstolos. E agora nós estamos aqui, nos confins da terra, quase no finalzinho da terra. Até na Argentina, até no Alasca tem gente que crê no Evangelho de Jesus Cristo. E isso começou com o quê? Com 11 apóstolos pregando o Evangelho em Jerusalém. Olha só que maravilha. E a gente sabe que o que aconteceu depois da ascensão de Jesus, ele foi para o céu, para o santuário celestial, interceder por nós. E os discípulos foram para Jerusalém, se reuniram, não eram só os 11, é claro, tinha mais gente, e eles oraram e receberam o Espírito Santo. O que aconteceu depois disso? Eles começaram a pregar o Evangelho. Só que a gente vai falar hoje sobre a comportagem, sobre o ministério da publicação. E aí sabe o que é interessante, José? É que no Novo Testamento, ele é composto pelo quê? No Novo Testamento? Por cartas, né? O que acontecia no começo da igreja, logo quando o Evangelho foi para os gentios? Paulo começou a passar ali o Evangelho, as dicas, as instruções, e ele escrevia cartas. E ele mandava para as igrejas. Mandava para a igreja lá em Roma, carta aos romanos. E aí o que essa igreja fazia? Ela recebia essa carta, e ela copiava essa carta, e ela enviava para as outras igrejas. Tanto que na carta aos Coríntios, ele fala para ler a carta de... Qual é a carta que ele fala para ler de Laodiceia? José, me ajuda aí, que eu não anotei isso no meu sermão. Ele fala para ler, ó, irmãos, leiam a carta, essa carta para vocês, mas leiam a carta também de Laodiceia, que era uma outra igreja. Então essas cartas eram copiadas e enviadas. Quer dizer, eles já faziam um trabalho de publicação, só que era informal, não tinha uma CPB como a gente tem hoje, para imprimir lá os livros, né, a chave da virada, os livros que a CPB imprime, não tinha isso. Então era na mão mesmo que eles faziam. E agora eu vou fazer para vocês aqui, eu peço o meu apagador, cadê o meu apagador? Está aqui? Eu vou fazer uma pequena linha do tempo para a gente entender sobre a história da comportagem. Então vocês me permitam aqui fazer um desenho, eu sei que eu gosto de fazer, né?
vou fazer uma linha do tempo, até, estamos no ano de 2025, não é? 2025. Eliabe, qual ano que você nasceu? 73. Então, em 1973, nasceu o Eliabe, tá? Vou fazer o Eliabe aqui, bebezinho, né? Esse é o Eliabe. Pô, mas não está tão ruim assim. Aí, quando que Jesus falou para a gente ir e pregar o Evangelho? Quem é que lembra do estudo do Apocalipse aí, José? Ano 27, ele foi batizado. Ano 30, ele foi crucificado, não é? E no 34, ele não fez nada, porque ele já estava no céu. Mas no 30, ele foi crucificado e ele foi para o céu e falou: ide a todas as nações. Aí você estudou lá no começo, Daniel capítulo 9, 70 e 70. Oi? 31? 31. Verdade, porque o 34 é uma semana, não é? Daniel 9. Uma semana que a gente tinha, né? E aí, o que aconteceu no ano 34? Estevão foi apedrejado. E aí Paulo foi convertido e o Evangelho foi para os gentios. E aí já começou o ministério da publicação na igreja daquela época. Copiava as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de Judas, as cartas de quem mais? Tiago, não é? Os evangelhos, o Apocalipse, tudo isso ia sendo espalhado e as igrejas iam crescendo, não é verdade? E aí foi o período que aconteceu aqui, o primeiro período qual é? O cavalo branco, o primeiro selo. Só que aí começou o Império Romano e os judeus, o que eles faziam? Eles perseguiam, né? Perseguiam a igreja primitiva. Eles não queriam que aquele evangelho fosse pregado. E aí já começou o que? A perseguição. A perseguição começou aqui. Tanto a publicação quanto a perseguição. E aí no ano de... Deixa eu ver aqui na minha colinha, que eu tenho uma cola aqui. Permitam ver a cola. O que aconteceu no ano 306 depois de Cristo? 306. Constantino virou imperador de Roma. E aí a perseguição parou. Por quê? Porque o imperador disse que ele era cristão. E ele parou de perseguir os cristãos, mas ele introduziu na igreja muitos enganos. Adoração aos ídolos, né? Um falso dia de adoração. Que mais? As imagens, a salvação pelas obras. E isso foi entrando na igreja, até o período que o Império Romano foi caindo, foi declinando, e as tribos bárbaras começaram a invadir o Império. Aqueles 10 chifres de Daniel lá, que a gente lê, Daniel no capítulo 7, a besta que tinha 10 chifres. E aí no ano de 538, que acontece lá no ano de 538, o bispo de Roma ele é elevado como o chefe da igreja. E aí começa o período do cavalo baio, lá de Apocalipse, começa o período do quarto selo, começa o período da igreja de Tiatira, que é a introdução de mais engano e a igreja em apostasia. O Papa é o chefe da igreja católica. E o Papa ele se une com as tribos bárbaras, destrói 3, lembra lá em Daniel 7? Se você não está entendendo nada, não tem problema, porque vai fazer sentido isso aqui. E se você quer saber mais sobre essas coisas que eu estou falando, você coloca lá no seu YouTube, Bíblia é Fácil, Daniel e Apocalipse, e você vai aprender muita coisa. O José também está dando estudo, José, todos os sábados sobre Daniel. Não, aquele de Daniel acabou, né? Mas vai começar de novo, se Deus quiser. Então vamos continuar aqui a nossa linha do tempo para a gente chegar no Eliabe e entender mais sobre a comportagem. O que aconteceu? Agora eu vou explicar para vocês que aqui acontece o início dos 1260 anos, que vai até 1798, com a queda, a prisão do Papa, não é?
É verdade. E aqui no ano 1100, mais ou menos, 1173, para ser mais preciso, depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo. O que aconteceu? Lá na França, um rapaz, um homem chamado Pedro Valdo. Pedro Valdo. Lá na França, em Lyon, na França. Ele era um comerciante muito rico mesmo. Ele tinha muitas posses. O reino franco nessa época era muito rico, né? E ele era muito rico também, esse rapaz aí, essa estátua dele. Só que o que aconteceu? Ele era muito insatisfeito espiritualmente. Ele não encontrava prazer nas coisas. Ele tinha muitas posses, muitas fazendas, muito dinheiro, uma família bonita e saudável, mas ele não tinha satisfação. Ele vivia como Eclesiastes, capítulo 1. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele não encontrava, tinha um vazio dentro dele. E aí o que o Pedro Valdo fez? Ele começou a consultar os amigos dele da igreja. E aí um amigo dele falou uma coisa muito interessante para ele. Por que você não começa a ler as Escrituras? Tem muita gente que lê e aí se sente bem. E aí ele começou a ler a Bíblia. Olha só que maravilha. E aí ele encontrou paz. Ele encontrou o Evangelho. E aí ele decidiu fazer uma coisa. Eu vou pregar isso aqui para as pessoas. E aí o que ele fez? Uma coisa muito radical. Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele deixou uma parte grande para a família poder se sustentar. E o resto ele distribuiu para as pessoas, os pobres, necessitados. E ele começou a fazer cópias da Bíblia. Fazer cópias da Bíblia. Pequenos papeizinhos. Porque naquela época, como começou a perseguição aqui que a gente falou, a Bíblia era proibida de ser pregada assim. A Igreja Católica na Europa não deixava a Bíblia ser pregada. Então o Pedro Valdo começou a distribuir pedaços de escritura para as pessoas. E aí ele começou a treinar pessoas para fazer isso também. E essas pessoas, elas colocavam o seu pedacinho da Bíblia escondido, porque não podia, eles iam ser perseguidos e torturados. E como é que eles escondiam? Eles colocavam uma cordinha no pescoço e o pedaço da Bíblia lá das Escrituras. Por isso que veio a palavra colportagem, vem desses caras, que é colportur, que é carregar no pescoço. Então, no francês, essa palavrinha estranha significa carregar no pescoço. Aí o que eles faziam, esses caras e o Pedro Valdo? Eles iam na casa das pessoas e eles vendiam joias e tecidos. E aí chegava na casa da Selma, olha só esse tecido aqui, bonito, dá para você costurar, fazer um vestido bonito para você, tirar uma onda lá na igreja. E aí eles mostravam joias também. E nesse momento que eles visitavam, Aparecido, eles começavam a orar. E se eles viam que a pessoa dava uma brecha, eles falavam assim, a gente tem outras joias mais preciosas para mostrar para você. Aí a pessoa, quero ver, eu não tenho coisa. Aí a pessoa se animava toda. E ele ia lá, tirava do pescoço dele a escritura e falava, essa aqui é a joia rara que a gente tem. E aí começava a pregar a escritura para a pessoa. Às vezes pedaços do Evangelho, do Novo Testamento. E eles vendiam também esses pedaços da Bíblia que eles copiavam. E assim começou a colportagem no ano de 1173. No ano de 1204, se eu não me engano, pelo menos estudos, o Papa ficou sabendo desses caras aí que faziam isso, desses espertinhos que estavam fazendo. E aí começou uma perseguição fervorosa em cima dos colportores e do Pedro Valdo. E o Pedro Valdo, obrigado, porque esse é o nosso próximo tópico. Os valdenses eram exatamente esses caras que seguiam isso, que faziam isso. Então, se você acha que a colportagem é uma coisa moderna, que o seu pastor falou para você uma vez lá e você nunca soube o que era, na verdade é muito antigo. Na verdade, a gente está vendo que vem desde a época da primeira igreja primitiva, com os escritos de Paulo e Pedro e todos os apóstolos. Bom, seguindo a nossa linha aqui dos anos que foram passando, e no ano de 1517, o que aconteceu? Deixa eu ver na minha cola aqui para não passar a informação errada para vocês. 1517, o que aconteceu?
Um jovem rapaz chamado Martim Lutero pregou as suas teses na porta da igreja, lá na Alemanha, na Europa também, e mudou o mundo. Antes, essas pessoas já estavam fazendo isso aqui, se espalhando a mensagem. E quando você lê a Bíblia, você sabe muito bem, meu irmão, você não continua igual. Não tem como você continuar igual. Ela transforma a sua vida. Você coloca, a gente vê relatos e testemunhos de pessoas que encontraram Bíblia no lixo, de Bíblia entrando em prisões, por exemplo, e mudando tudo e vira uma igreja dentro da prisão. Porque a palavra de Deus tem poder. E ela transforma. E ela foi levada por esses caras aqui, que eram torturados e perseguidos, e eles foram se espalhando pela Europa. E foram espalhando o Evangelho também. E aí, em 1517, o nosso conhecido Martim Lutero, começou uma explosão da reforma protestante contra os enganos que começaram a entrar aqui na época de Constantino e aumentaram na época que o bispo de Roma virou Papa. E a comportagem continuou. E agora eu vou ler um trecho de um livro muito bom, que eu vou recomendar alguns livros para vocês, porque hoje é o dia da comportagem, eu tenho que recomendar uns livros, né? É esse aqui, ó, O Comportor de Êxito. Você tem? Conhece, Edith? Você ganhou esse aqui naquela época que você saía por aí pelo mundo pregando o Evangelho, vendendo sucos e shakes, né? Ei, que maravilha! Vamos lá. Eu anotei aqui. Pedro Valdo. A gente já passou. Antes do Martim Lutero, só um pequeno parênteses, vai ser rápido. John Wycliffe, quem conhece aí? 1344. Ele recebeu o Evangelho também, é um pré-reformador. E ele montou um time de pessoas para fazer isso aqui. Todo mundo seguindo o Pedro Valdo e os valdenses. E aí depois o Lutero, quando ele se converteu, quando ele leu Romanos e leu sobre a justificação pela fé, que o justo viverá pela fé, na verdade, ele se converteu e começou também a montar um time de comportores. Lá na universidade que ele pregava, ele montou um time de estudantes para poder fazer isso aqui, ó, que o Pedro Valdo, com a graça de Deus, inventou. E aí continuou sendo pregado o Evangelho e a perseguição continuou acontecendo. Deixa eu achar a passagem aqui, só um momentinho. Lutero e seus colaboradores escreveram grande quantidade de livros que os monges e estudantes convertidos distribuíam pela cidade, aldeias, sítios, tanto na Alemanha como nos países vizinhos. Lutero iniciou também um plano dos comportores estudantes na Universidade de Wittenberg, onde ele ensinava, e outras universidades saíram muitos alunos para comportar durante as férias. Já ouviu falar sobre isso? Comportar durante as férias, né? Parece que tem uma igreja aí que até hoje faz isso. Demos-lhes abundante lucro para que eles pudessem sustentar-se com a venda dos livros e voltar para o colégio. Zwinglio, reformador suíço, percebeu a eficácia da comportagem para levar à luz as pessoas e escreveu a Lutero pedindo que enviasse para ele, para a Suíça, tantos comportores quanto pudesse. Ele enviou 40 comportores. E aí o Zwinglio conseguiu fazer a reforma na Suíça também. Então você vê a importância do Ministério da Publicação. A gente estuda sobre a reforma protestante, mas a gente não imagina que ela foi baseada no trabalho de comportores, com a Bíblia escondida, às vezes, no bolso, no pescoço, pregando a palavra. E agora vamos passar aqui. Ele foi comportor? Não? Sério? Então por que eu usei você como exemplo aqui? Eu achei que ia chegar... Então vamos lá, Martim Lutero, 1517. O que aconteceu depois de Lutero? Você que estuda as profecias. Aí veio a perseguição, os europeus vieram... Pode perguntar. O Eliade falou que ele não foi comportor, ele não vendia, ele dava os livros. Ele dava os livros, né? Ele não conseguia vender, chegava, abraçava a pessoa, dava o livro. Né? Não, leva, quer pagar? Não, tá bom, vai lá, é seu. Já se fosse o Anderson... Também, né? Antes também. Foi comportor, Anderson? Eu dou o livro também, aliás.
Maravilha. Mas a partir de hoje tudo vai mudar. Todos aqui vão virar missionários e comportores. Conte, oi? Então já é comportor. Continuando a nossa história aqui, o que a gente estudou lá no Apocalipse? Vem o período da perseguição, as fogueiras, né, da perseguição, e os reformadores e todas as pessoas que aprenderam o Evangelho, eles vão para o novo continente, para a América, e lá eles começam a adorar a Deus com liberdade, né? Lembrando que a América foi descoberta no ano de 1500, né? O Brasil foi descoberto no ano de 1500, e aí começaram a vir os europeus para cá. Olha só que maravilha. E eles encontraram aqui um lugar para poder adorar a Deus de uma forma livre. E aí, vamos avançando aqui no nosso filme. Que horas são aí, professor? 11h49. 49, né? Então já vamos para o final aqui do sermão. O que acontece? Os protestantes foram para os Estados Unidos e eles começaram a estudar a Bíblia. Aqui no ano 1798, aconteceu que um período profético foi iniciado. Se você não sabe, a igreja lá no Apocalipse, a igreja de Filadélfia, começa o reavivamento. O Papa ele é preso pelo general Berthier, o general do Napoleão, e aí termina o período de perseguição, a besta recebe a ferida mortal, e aí começa a acontecer o reavivamento da igreja. Sociedades bíblicas, as pessoas começam a estudar a profecia. E agora a gente vai lá para o livro de Daniel, no capítulo... Deixa eu ver, porque essa não estava no script. Daniel... No capítulo 12, versículo 7, vamos para o 7. O que acontece no capítulo 12, você conhece muito bem. Se você não conhece, todas as profecias já tinham sido dadas para ele, do carneiro e do bode, de todos os animais que surgiram do mar, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas, e aí chega no final do livro, Daniel não entendeu quase nada. E aí no versículo 7 diz assim: e eu ouvi o homem vestido em linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita sobre e a sua mão esquerda para o céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isso será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando ele tiver cumprido a dispersão do povo santo, todas essas coisas serão terminadas. E aí no 8, olha só que legal: e eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, esse é Daniel falando para Jesus: ó meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Aí no 9 ele fala assim: segue o teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E aí o que aconteceu no tempo do fim, Anderson? A palavra de Deus foi proclamada. Foi proclamada, tirou o selo. E que aconteceu? Até o Isaac Newton escreveu sobre Daniel e Apocalipse. As pessoas começaram a estudar. E aí teve um povo dos protestantes lá nos Estados Unidos que começou a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. E esse povo começou a entender os períodos proféticos, porque o Espírito Santo estava iluminando eles, porque começou o período do reavivamento. E aí esse povo, na verdade, uma pessoa entendeu que Jesus voltaria em 1844. 1844. Já ouviu falar dessa? Sim. 1844. Começou a pregar isso. Começou a pregar. E as pessoas começaram a acreditar nisso, porque ele fez o cálculo profético dos 2.300 dias de Daniel e chegou até 1844. Mas isso não foi só nos Estados Unidos, não. Na Europa também. Na Inglaterra tinha a sociedade dos apocalipsistas. Eles ensinavam, estudavam o Apocalipse. E eles chegaram na data, alguns nesse período aqui, chegaram na data de 1848. Outros 1870. Mas era mais ou menos por ali. E nos Estados Unidos começou um movimento muito forte de pregação. E as pessoas foram crendo. E as pessoas começaram a se preparar. Isso lá por volta dos anos 1820 e pouco, 1830. O Guilherme Miller começou a pregar
sobre 1844. Mas aí chegou em 1844, o que aconteceu? Jesus voltou já? Não. Apocalipse 10. Jesus desce do céu e dá um livrinho para João. Come esse livrinho, João. João comeu o livro, na sua boca era doce, mas no estômago dele era o quê? Amargo. Grande desapontamento de 1844. Muitas pessoas abandonaram a fé porque eles previram o evento errado para 1844. Mas um pequeno povo muito feliz continuou estudando a Bíblia. Começou a orar fervorosamente para entender a profecia. Não é possível que a gente estava errado. Não é possível que isso estava tudo errado. E eles começaram a entender que Jesus não voltaria em 1844. Mas que aconteceu uma coisa muito interessante em 1844. O ministério de Jesus no santuário celestial transferiu-se do santo para o santíssimo. E eles entenderam a importância da doutrina do santuário. E aí começou o período da última igreja de Apocalipse. Qual é a igreja? Laodiceia. A igreja que pregaria a mensagem do tempo do fim, o 6º selo. E esse pequeno povo lá nos Estados Unidos começou a pregar sobre as doutrinas bíblicas que a igreja de Roma tinha distorcido. Então, o mundo hoje acredita que em muitas coisas que entraram na igreja que não são verdade, mas esse povo começou a pregar a verdade. E o que aconteceu, voltando para o nosso sermão sobre a comportagem, o que aconteceu com esse povo logo no começo? Eram 3 pessoas. Quem conhece as 3 pessoas? José Bates, Tiago White e uma menina lá, mulher do Tiago. Esqueci o nome dela, uma mulher lá. Esses 3 começaram a pregar fervorosamente. E eles viram que a publicação era um método eficaz de pregar a palavra. Só que o José Bates não acreditava nisso. Ele achava que a pregação era tipo o que eu estou fazendo aqui. Você tinha que ir no púlpito, pregar e as pessoas se converteriam. E aí ele fez uma aposta lá com o Tiago White. Eu vou pregar por aí, vou sair pregando e você começa com esses negocinhos de livro aí, de revista. E aí a gente vai ver qual vai ser o mais eficaz. Eles não concordavam que a revista ia dar certo. O Tiago White achava que sim, e o Joseph Bates não. E aí o Joseph Bates começou a viajar pelos Estados Unidos, ali no norte dos Estados Unidos, estado do Michigan e outros estados ali, Illinois. E aí o que aconteceu? Eles chegaram numa cidade, mas a publicação já tinha chegado antes mais. E ele pregava para as pessoas, e às vezes encontrava pessoas que já estavam até guardando o sábado, né? Já tinham se conectado com Jesus dessa maneira. E aí ficava muito mais fácil para ele. E ele viu que o Tiago White tinha razão. A publicação é também eficaz. Você não precisa ir, você lá, botar o seu tênis e sair pregando por aí. A publicação também é um método eficaz de pregar o Evangelho. Um dos mais eficazes. E aí, em 1848, aconteceu uma coisa. Essa menina, esposa do Tiago White, ela recebeu uma mensagem de Deus. E Deus falou assim para ela: fala para o seu marido fazer uma revista. E eles não tinham dinheiro nem para comer nessa época. Não tinha dinheiro para nada. Eles comiam rabanete, comiam as coisas que cresciam, batata, só isso. Porque não tinham dinheiro para comprar comida. E ela falou assim para o Tiago: Tiago, você vai precisar fazer uma revista. Deus falou que esse é o método de evangelizar o mundo. E ele falou: mas não tem como, a gente não tem dinheiro nem para comer. E ela falou assim: não, vamos fazer pegar um dinheiro emprestado e a gente imprime algumas edições da revista e a gente manda para as pessoas. E eles mandaram e começaram a receber dinheiro para fazer essa revista, espalhar pelo mundo. E muitas pessoas caçoaram deles e falaram assim: mas vocês acham que vocês vão evangelizar o mundo com uma revista? Vocês acham que vocês vão converter? Vocês são 3 pessoas fracas que não sabem nem falar direito. Como é que vocês vão evangelizar o mundo? Mas o que aconteceu? Cá estamos nós, no Brasil, em 2025, por causa desses 3 loucos que começaram a imprimir essa revista que é a chamada... Qual é o nome da revista?
Essa aí veio depois, né? A Verdade Presente, o folheto que eles imprimiam lá. Depois virou a Review and Herald. Aí vamos continuar na nossa linha aqui para a gente poder terminar e ir para casa almoçar. 1800 e... deixa eu ver na cola aqui. 80. Já tinha passado um tempinho, né? Vamos botar aí 50 até 80, dá o quê? 30 anos? 32 anos depois, já tinha a gráfica deles lá para imprimir, já estavam com uma estrutura muito legal. Mas o que aconteceu? As revistas, elas ficavam nas prateleiras. Não tinha um método eficaz de pregar como as revistas, as publicações. Aí acontece a minha história favorita da comportagem, com ela eu fecho o sermão. 1880, alguns livros pequenos já eram publicados em certa quantidade, mas ficaram empilhados nas duas editoras adventistas daquele tempo. Então, 30 anos depois, já tinham duas editoras lá nos Estados Unidos. Nesse ano, com inspiração, a senhora White enviou para nossos dirigentes a seguinte exortação: homens que estão em posições de responsabilidade deveriam ter executado planos pelos quais fazer circular nossos livros, em vez de ficarem nas prateleiras. Então, Deus deu o caminho, só que o ser humano faz o quê quando Deus dá o caminho? Ele duvida, né? Ele dá uma desviada, igual na lição de hoje, né? Moisés, vai lá, salva o povo do Egito. Ah, mas não sei falar. Ah, mas é longe. Ah, mas eu acabei de comprar uma terrinha aqui para eu plantar minhas batatinhas. Não, vai lá, Moisés, eu vou te ajudar. E aí Deus, você não quer ir sozinho, está amando seu irmão contigo. E aí Deus proveu caminhos para que isso acontecesse. E como é que a gente ia tirar essas revistas da prateleira, esses livros? Pô, apareceu o meu personagem preferido, George King. Vou anotar o nome dele aqui para você não esquecer. George King. Quem conhece ele? Quem anuncia a Nathalie conhece? George King. Esse cara aqui é uma figura. Vou contar a história dele já rapidinho para vocês. Ele é do Canadá e ele foi para os Estados Unidos para resolver umas coisas lá. E ele foi para o Texas. E aí o Thiago White estava no Texas pregando com outros caras lá. E ele viu a pregação e aceitou o Evangelho. Legal, George King. E aí passou um tempinho, ele foi lá em Battle Creek, né, na cidade, e ele foi conversar com o pessoal, porque ele queria ser pastor. E o George King chegou lá e falou assim: então, eu quero pregar o Evangelho. Eu senti que Deus me chamou para isso. Ele, beleza, falou para um rapaz lá, que eu não vou falar o nome dele. E aí esse rapaz foi e falou para o Thiago White: ó, tem um cara aqui que está querendo ser pastor. O que a gente faz? Aí o Thiago White falou assim: então, leva ele para sua casa e a gente vai ver como é que ele faz, se ele prega bem. E aí a gente arruma um lugar aqui para ele pregar com a gente. Beleza? Beleza. Aí o George King foi para casa dessas pessoas aqui, ó, que eu vou falar aqui, ó. É o Richard Godsmark. E ele foi lá e ele levou tudo que ele tinha. Era um baú com todas as posses dele, o George King. E aí ele queria pregar. E ele chegou na casa desse cara, o Godsmark, e o Godsmark falou assim: então vamos fazer o seguinte, você começa a treinar pregando para as cadeiras vazias. Eu botava as cadeiras vazias assim e ele ficava lá pregando. Só que o Godsmark viu que ele tinha um probleminha. Esse aí, o George King, a carinha dele. E aí, beleza, ele foi treinando, e aí eles arrumaram um jeito dele pregar na casa desse cara aí mesmo. Chamaram os convidados lá, os amigos, a rapaziada, botaram lá nas cadeiras, e aí o Godsmark, o King, ia pregar. Só que ele ficou muito nervoso, ele ficou a madrugada toda orando, e ele não tomou nem de jejum, foi em jejum para poder pregar. E aí eu vou ler aqui a história para vocês não duvidarem. Um dia, perto da primavera, veio visitar-nos uma família que morava a vários quilômetros da nossa casa, e foram feitos arranjos para que depois do almoço o King pregasse seu primeiro sermão. E o nosso hóspede, o King, não quis almoçar nesse dia, e embora fizesse muito frio, passou o tempo do almoço no estábulo, orando fervorosamente. E depois do almoço, as cadeiras foram postas, e o auditório, se inclinou em oração, e aí ele entrou. E aí o sermão foi curto, mas redundou em completo fracasso.
Ao sair do quarto, aquele irmão suplicou com lágrimas que orassem por ele para que se cumprisse a vontade de Deus. E após outra oração, em longo silêncio, ninguém queria expressar uma opinião desfavorável, então ele não conseguia pregar o King. Não conseguia, gaguejava, esquecia as coisas. E aí tudo bem, não quer pregar, não tem como pregar, King? A gente pode fazer uma coisa para você. Aí o anfitrião teve uma ideia, ó. Ele fala assim, ó, era evidente que aquele irmão não fora chamado para pregar de maneira como os outros faziam. Contudo, ele poderia ter êxito como pregador nos lares. Isso é, poderia visitar pessoas em seus lares e pregar-lhes, distribuindo folhetos para essas pessoas. E aí, esse anfitrião deu os panfletos para o King e ele saiu para pregar. E aí o King foi pregar com os panfletos e os livros. E ele começou a pregar. Batia na porta das pessoas, porta a porta, ia lá, folheto, vendia, começou a vender os folhetos e os livros, começou a vender. E aí o King, o George King, ele começou a fazer o que os cristãos sempre fizeram. Entregar literatura, entregar o evangelho de casa em casa. E aí o King começou a ter muito sucesso. E aí teve, nesse mesmo ano de 1880, só para terminar, teve um congresso da igreja. E aí o King foi nesse congresso. E aí durante o outono, ele insistiu, pode passar, para que a igreja imprimisse um livro falando sobre Daniel e Apocalipse. Já tinha esse livro escrito, mas ele falou assim, ó, faz esse livro maior e faz com um monte de desenho, assim, e com uns desenhos bem legais, assim, vermelho e cores e tal. E aí, o que eles fizeram? Não queriam fazer, porque ia ser muito caro. Aí o King falou assim, ó, não, se vocês imprimirem esse livro, eu vou vender todos e eu vou dar muito lucro para a igreja. E a gente vai ter mais conversa. Aí eles decidiram fazer esse livro. Foi o primeiro livro da colportagem, em 1880, que o King começou a vender. E no primeiro ano, na primeira leva, o que ele fez? Ele foi na fábrica que ele trabalhava e vendeu o primeiro livro em 1882, quando eles já estavam impressos. E assim começou a obra da colportagem na nossa querida igreja adventista do sétimo dia. E os anos foram passando, aliás. Os colportores vieram para o Brasil, para o estado de Santa Catarina. Não sei se vocês conhecem a história. Se vocês não conhecem, eu vou indicar um livro para vocês aqui, que é esse livro aqui, excelente. A Chegada do Adventismo ao Brasil. Não sei se vocês conhecem, do Michelson Borges. Incrível. Melhor do que série na Netflix. Surreal a história. Não sei se você conhece, aparecido. Chegou a colportagem lá em Santa Catarina, os descendentes de alemães. Lá. Chegou lá em Brusque. O que eu falei? Chegou o Adventismo através da colportagem, do Ministério da Publicação. Tinha um cara lá que entregava as publicações, só que na verdade ele não era adventista, ele só recebia as publicações. E o que ele fazia? Ele pegava todos os panfletos e ele ia lá na venda, lá na cidadezinha, trocava por bebida. E aí o cara da venda ficava com aqueles papéis lá, né? Só que naquela época não tinha tanto papel assim. E aí o que ele fazia? Ele pegava aqueles papéis, aquelas revistas, e ele usava para embalar as mercadorias que compravam. Então você ia lá, comprava, sei lá, meio quilo de mussarela, ele embrulhava nos panfletos e livros, nas páginas dos livros. E o que ele começou a fazer? Espalhar essa mensagem no sul do Brasil. Ele foi espalhando, primeiramente, as comunidades alemãs, no ano de 1860, se não me engano. Não, 49, chegou aqui. E essa mensagem começou a espalhar. E as pessoas começaram a pedir para a igreja nos Estados Unidos enviar mais material. E eles começaram a enviar esses livros aqui, para o Brasil. Aí o Guilherme Bells, ele foi na casa do irmão dele, e ele encontrou um livro, Daniel e Apocalipse. E ele começou a ler esse livro. Ele achou interessante.
E ele foi primeira pessoa no Brasil que começou a guardar o sábado e pregar sobre a mensagem do tempo do fim, de Daniel e Apocalipse. E agora nós estamos aqui, confortáveis, em São Paulo. Quantas igrejas tem em São Paulo? Quem sabe? Milhares de igrejas já em São Paulo. E vocês lembram o que Jesus falou lá no comecinho? Mateus 28? Ide pregar o evangelho o quê? Por todo o mundo. Só que dá para a gente ir por todo o mundo, pegar um avião e ir visitando todo mundo? É difícil, né, querido? Mas como é que a gente pode pregar? Com o Ministério das Publicações, com os livros, como a mensagem sempre foi pregada. E agora eu vou apresentar para vocês os materiais que nós temos aqui. Não é venda não, tá? Herbert, me ajuda aí. Olha só que maravilha. O King falou lá daquele livro bonito, mas a gente tem livro bonito também na comportagem. Sucos e shakes falando sobre a saúde. Nós temos aqui um pequeno livro também da comportagem. Não sei se já ouviram falar, o Desejado de Todas as Nações. E a palavra está sendo pregada, como ela sempre foi. Primeiro com as cartas de Paulo, de Pedro, de Judas, Tiago, na época de João, na época da perseguição, comportagem, eles iam com o material no pescoço, escondido, vieram para as Américas, começou a igreja, George King, o cara que não sabia pregar, e estamos aqui agora. Passou o IAB e estamos aqui em 2025. E como é que o Evangelho é pregado, senhor? Da mesma maneira, através dos livros, através das revistas, através dos panfletos que você entrega, através das suas orações. E a gente sabe que quando o Evangelho é pregado, o que acontece? Vem a perseguição. Mas não é o caso da gente desanimar, é o caso da gente se fortalecer, porque o engano continua sendo pregado por aí. A gente vê no Netflix, nos filmes de Hollywood, a gente vê que é só espiritismo, é só doutrinas do engano. E nós temos esse papel, como Jesus nos pediu, para pregar o Evangelho, utilizando também as publicações. E agora, para terminar, eu gostaria de exortar os irmãos e apresentar para vocês aqui o livro A Chave da Virada, o livro de evangelismo desse ano. Como eu falei nos anúncios, você que deseja fazer a comportagem com esse material, entregar esse material para as pessoas e fazer como Jesus pediu, andar por aí, pelo mundo, pregando o Evangelho. Você pode, no final do sermão, depois da oração, pegar aqui quantos livros você quiser e levar para fazer esse trabalho. E eu gostaria de convidar a equipe de louvor para entoarmos o nosso hino final, de número 498, além do Rio. 496, além do Rio.
obrigado, meu Deus, por nos apresentar essa mensagem. Muito obrigado, porque a palavra continua sendo pregada pelo mundo e nós devemos falar do Evangelho, clamar como o Senhor nos pediu. O Senhor nos deu uma missão e a gente recebe o entendimento da palavra, a gente recebe poder para poder agir. E que a gente tenha isso no coração, Senhor. Que a gente não fique parado, que a gente não fique calado, que a gente não enterre nossos talentos. É assim que a gente saia por aí utilizando tudo que o Senhor nos deu, os nossos recursos, a nossa sabedoria, o nosso corpo também, Senhor, os nossos movimentos, tudo que a gente pode fazer, a nossa língua, para falar da esperança, Senhor. Porque esse mundo está perecendo. As pessoas não conhecem a vida eterna, não conhecem a salvação. E as pessoas estão sendo destruídas pelo inimigo. Então que a gente possa sair por esse mundo como fizeram os valdenses, como fizeram os irmãos aqui da igreja primitiva também, os apóstolos, utilizando as publicações para poder pregar o Evangelho, porque a página impressa tem muito o que falar. E nem todos os pastores podem visitar todas as casas, mas a gente pode espalhar tantos livros e revistas que a gente vai pregar para toda essa nação, para todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, coloca no nosso coração a missão como prioridade na nossa vida e o Senhor vai cuidar de todas as outras coisas como tem feito. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.